Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então na sexta-feira, hoje, dia 5 de janeiro, nossa live número 104. É a nossa quarta live dentro do ano de 2024, começo de ano. Então, a gente tem tirado um tempo aí para fazer algumas lives mais voltadas para essa coisa do começo do ano, que é o momento em que a gente está ali colocando as nossas metas no papel, ou então já começando um caminho ali para colocar as nossas metas para rodar. Então é muito importante que a gente tenha atenção a algumas situações para que essas metas não acabem se perdendo no caminho, como todos os anos muitas vezes acontece na vida da maioria das pessoas que vão abandonando as suas metas pelo caminho, né? Então, eu vou trazer aqui hoje, dentro do desenvolvimento pessoal, dentro do tema do desenvolvimento pessoal, que é o que a gente aborda aqui todos os dias, um assunto que é fundamental para que a gente possa começar o ano, né? Vocês viram que eu estou buscando já fazer lives mais curtas aqui, né? Para a gente poder ir direto ao ponto, para a gente poder também não ficar muito tempo aqui dentro da live, estendendo muito o tema. Então a gente vai começar a ir direto ao ponto. Tem algumas pessoas que estão assistindo mais a gravação depois, então quem chega depois também para assistir quando já está no meio também pode depois estar assistindo no começo. Então eu vou procurar ir direto ao ponto para que a gente não se estenda muito. Então, seguindo essa nossa linha, eu vou buscar aqui tratar, pelo menos nessa reta de início de ano, assuntos fundamentais relacionados a essa questão do começo do ano, né? Que é onde se tem essa mística de começar a colocar metas, né, no papel, começar a colocar as nossas metas para rodar, por assim dizer. Então, nas lives anteriores, nas 3 lives anteriores, a gente usou assim, alguns temas que é como se fosse uma bússola, né? Como se fosse alguns ajustes para a gente começar a organizar esse nosso começo de ano. Essa live, ela também é uma live de início, mas já não tem mais aquele ajuste, né? Aquele ajuste que a gente precisou fazer, a gente viu ali dentro daquelas 3 primeiras lives, né? Essa live de hoje, né, apesar dela ter um pouquinho desse elemento de ajuste, a gente já vai voltar para uma outra situação, que é a construção de virtudes, a construção de algumas forças que são necessárias para que esses ajustes que a gente falou aqui no começo, nessas 3 primeiras lives, eles possam se manter de pé. E aí, para isso, qual é a virtude que eu quero trazer aqui hoje para a gente conversar e debater? É uma coisa que eu vejo que muitas pessoas buscam e muitas pessoas acabam não conseguindo, acabam se frustrando no seu dia a dia, talvez por não estar encontrando a melhor forma, o melhor meio de fazer isso. E essa virtude, ela se chama paciência. Hoje a gente vai falar dessa força interior, dessa virtude que muitas vezes é confundida e que se chama paciência. Então, para a gente começar, eu vou usar aqui uma frase que não é minha e é uma frase que nem sei de quem é para poder dar um mérito, mas algumas frases também, elas são tão disseminadas por aí que a gente não precisa ficar buscando, quem foi que falou isso? Será que foi fulano? Será que não foi fulano? Tem frases que é mais ou menos assim, não precisa ficar explicando tudo, né? Minha mãe falava uma frase, bom dia. Pô, bom dia todo mundo fala, então eu já não preciso mais explicar quem falou, quem deixou de falar, né? Então, o que é essa frase? O que essa frase diz? Ela é mais ou menos assim, ó. A maioria das pessoas supervaloriza aquilo que se pode fazer em um mês e subvaloriza, ou seja, subestima aquilo que se pode fazer em um ano. Vou repetir para a gente poder fixar. A maioria das pessoas supervaloriza aquilo que se pode fazer em um mês, né? Ou seja, dá um valor muito grande para aquilo que pode fazer num espaço curto de tempo, e subvaloriza, ou seja, subestima, acaba não dando valor para aquilo que ela pode fazer ao longo de um ano, num período mais longo, né? Então a gente vê por aí, né, ilusões do tipo assim, em um mês eu vou ficar magro, em um mês eu vou colocar minha vida em ordem, em um mês eu vou ganhar dinheiro, em um mês eu vou fazer aquele curso de coach e vou estourar minha agenda de clientes, em um mês eu vou vender brownie pra caramba, vou começar aqui um empreendimento de fazer brownie e vou vender brownie pra caramba, em um mês eu vou fazer aquele curso de inglês e vou ser contratado naquela multinacional, né, aquela coisa que tudo muda em um mês. Deixa eu te contar uma coisa, não
não vai. Não é assim que a coisa acontece na vida adulta. Quem pensa ainda assim, que as coisas acontecem tudo em um mês, tudo em um prazo curto, é porque ainda não amadureceu. Por que não amadureceu? Eu estou falando isso como se fosse uma mera opinião minha. Não, é porque se a gente olhar para a realidade, a gente consegue entender. É próprio das crianças, né? Quando a gente fala de criança, ou seja, um ser que ainda não amadureceu, é próprio das crianças receber um efeito que não foram elas que geraram, né? Mas elas não são as causas desse efeito. Vou explicar de um outro modo. Imagina agora que você tem um filho pequeno e aí, sei lá, ele quer um PlayStation, ele quer um videogame, né? Pode ser que ele consiga esse videogame em um mês, só que não foi fruto do esforço dele, não foi ele que causou essa compra do PlayStation. Tinha o pai ou a mãe dele lá que foi lá e trabalhou e conseguiu, quem sabe, dar o videogame para ele. Então, realmente, é próprio das crianças. As crianças, às vezes, elas têm desejos, elas têm coisas que elas querem que podem sim se realizar em um mês, né? Por quê? Mas porque alguém foi lá, alguém trabalhou pra caramba, alguém se esforçou para dentro ao longo de muitos anos, se esforçou, trabalhou para poder ir lá e dar aquele presente para a criança. Só que, né, se a gente traz esse pensamento de criança para a vida adulta, a gente acaba se enganando, a gente acaba se frustrando, porque na vida adulta não é assim que a coisa aconteceu. Se a gente traz esse tipo de pensamento para a vida adulta, é como se a gente estivesse acreditando no seguinte, ó, eu vou lotar minha agenda em um mês, eu vou aprender tudo de gastronomia em um mês, eu vou emagrecer em um mês. A gente está pensando da seguinte forma: alguém que trabalhou pra caramba, que se esforçou pra caramba, né, ao longo de muitos anos, vai lá e vai bancar os meus sonhos. É mais ou menos isso que a gente está pensando. Na vida adulta não é assim. A vida adulta ela precisa de esforço. A vida adulta ela requer empenho e dedicação. E isso não acontece do dia para a noite. Então, se a gente está supervalorizando, né, o que se pode fazer em um mês, saiba, é porque eu ainda sou uma criança, eu ainda sou um adolescente imaturo, eu ainda não entendi como funciona a vida, tá? Então tá bom, Machado, já entendi, até aí tudo bem, tamo junto, ok. Concordo com esse tipo de pensamento, concordo que a gente não deve ficar supervalorizando o que a gente pode fazer em um mês, né? E também não pode ficar subestimando o que a gente pode fazer em um ano. Então tá bom, e agora, o que eu faço com isso? A gente precisa entender o seguinte: primeiro, né, um princípio, tudo na vida adulta custa esforço, nada se conquista do dia para a noite, né? Então, imagina aqui de repente, né, às vezes eu escuto poucas pessoas ali do meu convívio, do meu dia a dia, chegando e falando assim para mim, poxa, mas né, parece que para você ir ali, abrir uma live, explicar, é uma coisa tão natural, uma coisa tão simples, parece que você sabe de tantos assuntos ali, então às vezes eu quero fazer uma live sobre o meu tema, mas eu não tenho essa desenvoltura e tal, então parece que isso aí já é meio natural, já é próprio. Tá de brincadeira comigo, cara? Sabe quanto tempo? Eu só tô me pegando como exemplo. A gente poderia pegar tantas outras coisas que tu olha de repente e tu pode estar confundindo, né? O que eu chamo de confundir o palco com o bastidor. Para poder chegar aqui e falar sobre esses temas, sobre tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, sobre muitas dessas coisas que eu estou aqui falando para vocês, eu precisei me dedicar no mínimo a uns 10 anos já da minha vida estudando, às vezes passando por o que eu chamo, entre muitas aspas, de humilhação do tipo assim, de ler um texto, pegar um livro e não conseguir entrar aquele livro da minha cabeça, e aí, poxa, isso para mim parece uma humilhação. O cara está falando em português, o escritor aqui está falando em português. Eu lembro de uma vez que eu estava com uma pessoa no carro ali esperando ela chegar, ela chegou, faltava ali uns 20 minutinhos para acabar uma aula lá que eu tinha lá de filosofia com o professor, e aí eu estava assistindo a aula e eu falei, se importa da gente terminar de assistir aqui antes de sair, tá quase no finalzinho. Aí a pessoa falou, vamos sim, até é bom porque eu tenho interesse em assistir, em conhecer um pouco mais, beleza. Aí a gente ficou ali naqueles últimos minutos ali assistindo a aula. Quando terminou a aula, essa pessoa olhou para mim, olha, eu vou te falar uma coisa, tudo que essa pessoa falou, eu conheço cada palavra que ela falou, ela não falou em outra língua,
ela falou em português, todas as palavras que ela falou eu conheço, só que quando junta tudo parece que eu não consigo entender nada de tão complexo que é, mas é justamente isso, às vezes parece uma humilhação sentar ali, ler um texto e aí não entra na tua cabeça e tu tem que ler de novo e ler de novo, então não é da noite pro dia, não foi simplesmente eu sentei aqui e saí falando das coisas que eu falo, né? Agora eu comecei com o negócio de colocar caixinha de perguntas e às vezes chegam algumas perguntas das quais eu não tenho a menor noção, os temas lá que eu não tenho conhecimento para poder dizer, poxa, eu não vou dar minha opinião acerca de coisas que eu não conheço, né? As coisas que eu não me debrucei para poder entender. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que a gente constrói na nossa vida leva um tempo de dedicação, custa esforço, né? Torça o seu nariz para alguém que está te contando uma historinha diferente disso. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento é não ficar comparando o palco do outro, né? Onde a outra pessoa chegou, com o teu bastidor. De repente tu está olhando para alguém que está na tua profissão, sei lá, tem sei lá, um chefe de cozinha lá, o Henrique Fogaça, o Lacan, estou misturando aqui já a parte de psicologia, de filosofia com gastronomia, o Jacan, não era o Lacan, tá? Não dá para editar, o ao vivo é assim mesmo. Então eu tô lá olhando o Henrique Fogaça, tô lá olhando o Jacan, e aí eu olho o palco deles lá, os caras cheios de sucesso lá, ganhando milhas e milhas, né, participando de programa com sucesso, e aí eu tô ali começando a minha carreira, de repente como chefe de cozinha, eu olho para eles e acho, não é para mim, né, eles são os sujeitos de sorte, eles conseguiram chegar, olha só como não é para mim essa coisa é para eles. Então, é uma tentação a gente fazer isso, né? Então, a gente olha para o outro que está lá, de repente, tendo sucesso e esquece que ele teve um caminho traçado para poder chegar até ali. Então, eu comparo o palco dele com os meus bastidores, porque o meu dia a dia eu estou conseguindo olhar, né, aqui, as dificuldades que eu passo, as dificuldades que eu estou ali trilhando, eu consigo olhar para aquilo ali. E do outro, não. No outro, eu não estou vendo todos os bastidores que ele passou, eu só estou olhando ele em cima do palco. É uma tentação a gente fazer isso. Então, o convite aqui é, a primeira coisa, não fique olhando para o palco dos outros, né? Então, mas tem coisas sim que são do dia para a noite. Eu conheço lá uma criancinha que tem 14 anos e já é medalhista de ouro de natação. Poxa, vai lá a fundo e pesquisa, ver se essa criança não está nadando desde os 4 anos de idade. Não é porque ela é nova, que ela tem 14 anos, que ela começou ontem. Né? O medalhista lá de 14 anos, ele começou a nadar com 4 anos de idade. Então, ele já tem 10 anos de prática daquilo ali. Então, mas tem um ou outro, tem uma exceção da regra, alguém ali que realmente conseguiu se dar bem do dia para a noite, mas aí é exceção da regra. Por que tu vai te comparar com algo que é exceção? Na maioria, na média, pelo menos, nem é na média, na maioria não é assim que acontece. A maioria realmente requer esforço, requer prática e requer um longo tempo. Então, falar desses 2 pontos, então agora a gente vai entrar realmente na parte dessa virtude que eu chamo, onde é que entra a paciência, onde que a paciência tem a ver com tudo isso que eu estava falando anteriormente. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, a paciência é uma grande motivação. Eu sei que essa definição de paciência que eu estou passando aqui é muito diferente de tudo que já te falaram até hoje, mas acredite, a paciência, ela é uma grande motivação. Machado, mas a paciência é uma motivação? Eu sempre acreditei no contrário. Eu sempre acreditei que paciência significava ficar resistindo, né? Ficar contando até 10, tendo força para poder não explodir, para poder continuar me dedicando a algo, né? Então aquela coisa, eu olho ali para o meu filho precisa comer feijão, eu não estou conseguindo fazer esse moleque comer feijão, haja paciência para conseguir fazer isso. Tu está tendo uma certa distorção do que é a palavra paciência, porque a paciência ela é uma consequência, e aí é onde muita gente se perde, aí é onde o que eu estava falando lá no começo da live, porque primeiro a gente acredita que a paciência ela deriva da força, só que a paciência ela não deriva da força, a paciência ela deriva do amor. A paciência ela não deriva da força, a paciência ela deriva do amor, são coisas muito diferentes, né? Então,
Se tu quer chegar em algum lugar no sentido de conquistar, no sentido de conhecer, no sentido de se tornar alguém, seja uma busca material, seja uma busca afetiva, seja uma busca espiritual, tu precisa olhar com amor para o processo das coisas. Isso é ter paciência. Precisa olhar para aquele processo que tu vai precisar percorrer até conseguir conquistar algo, até conseguir conhecer algo, até conseguir se tornar algo, e ter um olhar de amor, de benevolência para o processo. Eu estou te explicando aqui o que existe por trás desses jargões que muita gente fala por aí. Você precisa amar a jornada, você precisa... fala, mas está repetindo uma coisa que nem papagaio, não te explica de fato o que existe por trás disso. No limite, quem entende realmente, quem meditou sobre isso, quem se aprofundou e quem estudou sobre isso, ele vai saber te dizer o que tem por trás dessa frase de para-choque de caminhão, né? O que tem por trás dessa frase é mais ou menos isso. Precisa ter um olhar de amor para o processo que tu vai percorrer. Tu precisa ter esse olhar com amor, por quê? Porque esse olhar de amor é dele que vai derivar essa paciência, essa virtude para que tu possa chegar em lugares maiores, né? Então, tu olhou ali para o teu filho, tu está querendo ensinar o teu filho, está querendo ajudar ele. Poxa, esse moleque não sabe ler, né? Então ele não está conseguindo entender, ele não está conseguindo passar nas provas. O que acontece? Se tu fica tentando resistir com força, vai chegar um momento que tu vai julgar, que tu vai dizer, poxa, mas esse moleque é muito burro, não tem como mesmo. Se tu tem um olhar de amor, tu vai olhar para aquilo ali e vai querer, vai desejar a melhora daquele moleque ali. Primeiro porque ele é teu filho, porque ele está sob tua responsabilidade. E segundo porque tu acredita que conforme o processo for tendo a sua execução, essa pessoa ela pode melhorar, essa pessoa ela pode evoluir. Então aí a gente já chega num segundo princípio, né? Primeiro, a paciência ela não deriva da força, ela deriva do amor. Entendendo isso, a gente precisa também saber o seguinte: para que a gente possa ter paciência, a gente tem que anular algo que eu chamo de juízo, né? Então, esse juízo que eu falava anteriormente no exemplo que eu citei, poxa, esse moleque é burro, haja paciência com ele, existe um elemento de juízo. É desse juízo que deriva a tal impaciência, que é o contrário, no fim das contas, do que a gente quer buscar. Quando eu estou julgando, quando eu estou apontando o dedo, né? Quando eu estou o tempo todo falando, mas essa pessoa não aprende, então é porque ela é burra ou algo do tipo. Eu estou entrando em algo que eu chamo de juízo, é quando a gente começa a julgar demais. Quando eu começo a fazer isso, eu dou espaço para a impaciência, eu acabo não sendo paciente. Machado, mas não é bom ser juiz? O Sérgio Moro era juiz, o Alexandre de Moraes é juiz, é bom ser juiz. Você está falando de uma questão funcional, uma profissão da pessoa. No nosso dia a dia, como ser humano, a gente deve abandonar, a gente deve sair dessa posição de juiz. Sair da posição de juiz de quem? Posição de juiz dos outros e também posição de juiz de si mesmo, porque se a gente fica o tempo todo nos julgando também, olhando somente para aquilo que a gente não consegue fazer, olhando para os nossos erros, olhando para aquilo que é natural de quem está caminhando na vida, a gente também acaba sendo impaciente com a gente mesmo, né? Então, a gente precisa amar aquele que a gente pode vir a ser, né? Sabendo que existe um processo. Que eu posso olhar aquilo ali com amor, com benevolência, eu passo a amar o quê? Aquilo que eu posso vir a ser, aquela pessoa que eu posso me tornar, uma pessoa melhor, uma pessoa que tem mais virtudes, né? Isso não tem nada a ver com um amor egoísta, né? Que o amor, então, parece que é meio contraditório, porque eu estou sempre aqui falando para parar de olhar para o próprio umbigo, mas é um amor no sentido de se tornar uma pessoa melhor, justamente para poder também ser uma pessoa melhor para os outros, né? Então, não estou falando aqui, ame os seus defeitos, que nem um monte de gente fala por aí, né? Essa coisa da vulnerabilidade levam para o lado do tipo assim, você precisa amar os seus defeitos, né? Precisa chegar atrasado e achar que tá tudo bem, então, né? Que precisa amar que você não é uma pessoa pontual, aí tu não tem nada de amor, cara, tu é um cara de pau, é isso que tu é. Eu tô falando sobre amar aquilo que tu pode vir a ser, né? Amar o serviço que tu pode prestar, amar o evoluir, né? Amar quem tu pode ser melhor espiritualmente, afetivamente, né? Ou biograficamente falando, né? Ou contar a tua história. Isso é nesse sentido que eu tô falando sobre
passa a amar aquele que tu pode vir a ser, tá? Então, quem é esse alguém que eu posso ser? Saiba de uma coisa, a gente sempre pode ser alguém que ama mais, alguém que compreende mais, alguém que julga menos, alguém que não reclama, alguém que aparece nos lugares e serve aos outros, né? Mas se eu ficar servindo aos outros, eu acho que eu vou ser feito de idiota. Isso é uma frase que sempre rola. Quando eu falo sobre o tal do servir, que é outra palavra que está distorcida por aí, a primeira coisa que vem, mas se eu ficar só fazendo as coisas pelos outros, né? Essa pessoa vai me fazer de idiota. Olha, deixa eu te falar o seguinte, quando tu está diante de uma pessoa que já tem por si só a intenção de ser idiota, deixa eu te falar uma coisa, idiota é o outro, né? Idiota é a pessoa que está fazendo isso com você, esse é o primeiro ponto, né? Se a tua intenção, se a tua disposição é de servir e o outro se aproveita disso, o outro age dessa forma contigo, realmente querendo te fazer de idiota, idiota é ele primeiro. E segundo, por que tu vai se medir pela régua desse outro? Por que tu vai se medir pela régua da crueldade do outro? Por que tu vai ficar se comparando com ele? Então, saiba, não tem nada de idiotice quando tu faz algo realmente para melhorar a vida dos outros, quando tu faz algo realmente para melhorar o teu ambiente onde tu tá, a não ser que tu esteja apegado a uma devolução disso, né? A um reconhecimento do outro, né? Daquilo que ele vai te falar para tu se sentir melhor. Aí realmente, nesse caso, tu pode estar sendo realmente um idiota, mas não por causa do que tu fez, por causa daquilo que tu está visualizando, por causa daquilo que tu está esperando como retorno daquilo ali, tá? Então, esse é o ponto, sair da posição de juiz, tá? Pode saber de uma coisa, quando tu está o tempo todo sentado na cadeira do juízo, seja dos outros ou seja de si mesmo, aí as coisas vão por água abaixo. Quando a gente está julgando, pode saber, alguma coisa vai por água abaixo em algum momento, né? Então, tá naquele ponto ali da paciência derivada da força, né? Meu filho não arruma a cama, eu já falei com ele 1000 vezes e esse garoto não arruma a cama, o que tu vai fazer? Tu vai parar de ficar reclamando, tu vai parar de julgar e tu vai lá e vai explicar para ele a importância que existe para ele arrumar a cama, ou vai mostrar para ele na prática o que ele faz para arrumar a cama, ou simplesmente não queira mais que ele arrume a cama, né? Agora a única coisa que não pode ficar é reclamando da vida, ficar ali o tempo todo na posição de juiz, apontando, esse moleque não dá, isso e aquilo, aí nem resolve a situação e também fica só criando ruga. Então, ou tu vai lá e explica com toda a paciência do mundo a importância que tem de arrumar a cama, ou tu mostra na prática, ou simplesmente realmente pode ser que isso não seja mais uma questão para ti, né? Então, e aí quando julgamento de si mesmo, eu devia ter feito aquela faculdade quando eu tinha 18 anos de idade, agora eu estou aqui sendo vendedor de loja. Poxa, esse tipo de juízo então nem se fala, isso é receita para a pessoa ficar deprimida. Quer uma receita para ficar deprimida é ficar se julgando o que você deveria ter feito no passado. Ora, por quê? Porque por definição tu não tem como voltar aquilo que já passou. Então não adianta tu ficar olhando para as coisas que tu deveria ter feito lá em 2000 e tanto, lá porque tu não fez e agora tu olha para o teu presente, tu olha para a tua realidade e tu detesta aquilo ali. Isso é receita para ficar deprimido. Então para com esse tipo de julgamento. O que tu precisa olhar? O que uma pessoa madura faz? Ela olha para a sua realidade, ela olha para as suas circunstâncias e pergunta: quais os recursos que eu tenho nas minhas mãos para poder colocar em prática aquilo que eu quero para a minha vida? Então vamos pegar esse exemplo. Eu devia ter feito a faculdade. Olha para a tua realidade hoje. Hoje eu posso pagar aquela faculdade que eu queria? Tá bom, então se tu pode pagar, vai lá e faz e pronto, acabou. Eu não posso fazer, então tá bom, então também não sofra com isso. Vai lá e busque os recursos e se concentre em buscar os recursos se isso for importante para ti, né? Então, para com essa coisa de ficar querendo ser o juiz, né? Eu sei que o juiz tem toda aquela mística de olhar para o juiz, né? Aquela coisa de toga ali, parece que aquilo ali tem um título de nobreza e realmente tem. Hoje em dia nem tanto, né? Porque hoje em dia dá até meio de se desconfiar assim, um pouco do que esses caras fazem, ninguém acredita muito mais nesses caras, mas já foi um dia, né? Uma mística, né? O título de nobreza, né? Só que o fato de tu querer ser juiz, né? De eu querer ser juiz no meu dia a dia, isso só traz uma coisa que se chama soberba, arrogância. Para de querer ficar sendo juiz dos outros e também para de ficar querendo ser o juiz de si mesmo, tá bom? Então, até aqui falamos sobre todas essas questões importantes, né? Muitos temas importantes que eu trouxe até aqui, e agora, de repente, tu pode estar se perguntando, tá bom, e agora como que resolve isso? Já entendi
toda a parte teórica, já entendi esses princípios, e agora como que eu resolvo isso? Como que se resolve isso? Se resolve isso criando técnicas, colocando metas? Não. Se resolve simplesmente sabendo de algo. Tu olha para tudo isso que eu falei agora e tu saiba disso e não esqueça isso. Pronto, não tem nada aqui que precisa, eu preciso de uma fórmula ou 7 passos para conseguir ter paciência na minha vida. Não, é somente fazer com que a tua memória te ajude a não esquecer desse princípio. Princípio do quê? Princípio daquele que tu pode vir a ser. Tu olha para isso que eu acabei de falar, faz tuas anotações ali, sei lá como que tu vai fazer e saiba disso. Não deixe, né? Use a tua memória como um recurso que não te deixe esquecer. E aí quando tu estiver caindo ali, de repente numa tentação de querer essa coisa do julgamento, do juiz, né? Que daquela paciência que é derivada da força, tu olha para isso, poxa, não, mas peraí, tem outra coisa que eu aprendi que faz mais sentido. Eu vou olhar e vou amar esse processo de poder ajudar essa pessoa, de poder me ajudar. Então, algumas coisas na vida, isso é princípio para a vida, tá? Presta atenção, porque eu vejo que existe uma busca muito exagerada no sentido, eu quero a técnica, eu quero os 7 passos, eu quero essa fórmula mágica, me ensina aqui qual é o passo a passo para eu poder fazer isso. Algumas coisas na vida, a pergunta que a gente deve fazer não é o como eu faço isso. Algumas coisas na vida é somente o saiba disso. É somente o saber. Saber é a nossa inteligência, ela deriva desse saber. Saiba disso, ganhe consciência disso, pronto, e não esqueça. Não esqueça e haja depois na prática para fazer isso. Poxa, eu sei que é assim, então eu vou agir. Eu sei que essa paciência deriva do amor, então eu vou ensinar o meu filho a poder arrumar a cama, a estudar melhor, a poder comer o feijão lá que ele não come. Então, ao invés de ficar olhando, meu filho não come feijão, olha lá, o filho da vizinha é tão bonitinho, não precisa ter toda essa incomodação. Saiba, já está caindo em julgamento. Então, ao invés de ir para esse lado, tu olha, lembra disso que a gente conversou, sabe disso, tem consciência, o que tu vai lá? Vai lá e explica pro teu filho, vai lá e ensina ele. Pronto, aí tu tá agindo na prática, mas agiu por quê? Porque tu sabe disso, tu olhou para isso e, poxa, isso fez sentido para mim. Então, é muito importante essa virtude da paciência, principalmente para esse começo do ano, onde a gente está colocando as nossas metas, onde a gente está realmente querendo buscar recursos para chegar onde a gente quer, e a paciência eu julgo ser uma das mais importantes virtudes. Não tem nada a ver com aquela coisa passiva, né, do tipo, eu aceito tudo. Não, a paciência ela é uma grande força no fim das contas, mas a gente tem que entender da onde ela é derivada do amor e não da força, e para que ela seja derivada do amor, a gente precisa parar de julgar, a gente precisa parar de ficar julgando a todos e a si mesmo, tá bom? Então imagina agora se a gente encaixando os pontos, né, que é isso que eu tenho feito sempre. No final da live eu conecto muito com o que eu falei lá no começo. Então, imagina aqui que eu estava falando daquela questão da supervalorização. Imagina aqui se ao longo de um ano, que é o que eu acho que tu deve supervalorizar, ao invés de supervalorizar um mês, se em um ano tu coloca ali no papel 3 virtudes que tu vai querer adquirir, uma delas é a paciência talvez, ou então 3 vícios que tu vai querer cortar, que no fim das contas dá na mesma, né? Imagina se tu vai fazer isso ao longo de um ano. Em um mês não dá, em um mês de repente não dá para se tornar uma pessoa paciente, mas em um ano dá. Em um mês, de repente, tu não consegue cortar 2, 3 vícios ou adquirir 2 ou 3 virtudes em um mês, mas em um ano dá. Agora, tu imagina isso ao longo de 10 anos, né? Se a cada ano tu consegue edificar ali 3 virtudes ou cortar 3 vícios, ao longo de 10 anos, 10 vezes 3, a gente está falando de 30. Puxa, olha só o quanto tu evolui na vida num prazo de 10 anos quando tu se coloca nessa coisa de valorizar o que tu pode fazer em longo prazo e sair desse imediatismo. Então, busca isso, olha para isso, poxa, olha para a tua vida realmente em um ano, ao longo de um ano, quais são as poucas coisas que eu vou melhorar. E aí em um ano, pronto, consegui, isso aqui está dominado, isso aqui agora eu faço. Próximo ano, mais 2, 3, depois mais 2, 3, ao longo de 10 anos, tu se torna um herói, tu se torna uma pessoa que todo mundo realmente pode contar, que todo mundo quer estar por perto, porque ninguém mais está fazendo isso. Esse é o princípio do que eu estou querendo falar. Não estou falando aqui de coisas que as pessoas te vendem aí, que do dia para a noite acontece. Isso é princípio de realidade. E a paciência é uma dessas virtudes que eu te aconselho a buscar. Mas saiba, a virtude, a paciência, ela é uma virtude tributária do amor. Ela não é uma virtude que deriva da força, tá bom? Então,
pense nisso, olhe para isso e deseje isso para a sua vida, que eu tenho certeza que vai ser muito útil e vai trazer um maior sentido para vocês. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Hoje finalmente conseguimos fazer aí uma live mais curtinha. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa live com mais pessoas, mande aí para mais pessoas que também você acredita que a paciência pode ser útil na vida delas, e depois deixa aqui também nos comentários o que você achou e o que você considera a paciência e a importância que ela pode ter na sua vida. Essa foi a nossa live número 104. Amanhã, se Deus quiser, apesar de ser sábado, estaremos aqui. Eu vou procurar manter aos sábados também. No ano passado a gente fazia aos finais de semana qualquer horário. Eu vou procurar fazer de segunda a sábado as lives, sempre no horário das 7 da manhã. Vou fazer amanhã o primeiro experimento, vou ver como que vai ser e depois a gente vai ajustando. Então, se quiser, amanhã esteja aqui também às 7 horas, que a gente vai estar aqui também fazendo a nossa live número 105. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Um grande beijo, ótima sexta-feira para vocês. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.